Com quem gostarias de fazer uma walking meeting? Joana Vasconcelos, Seth Godin, Scott Jurek, Rafa Nadal, Nick Cave, Amancio Ortega, Yvonne Chouinard, Alfred Hitchcock, Oprah Winfrey, Daniel Kahneman, Álvaro Covões, Walt Disney, Richard Branson, Fátima Aveiro, Fernando Pessoa. É assim que terminamos todos os episódios do nosso podcast. Sem aviso, fazemos esta pergunta a todos os convidados e não é uma resposta fácil. Decidimos submeter-nos nós próprios, toda a equipa do Departamento de Marketing em Portugal e em Espanha, a esta questão. Escolhas mais pessoais ou profissionais, convidados possíveis ou impossíveis, portugueses ou estrangeiros, sem limites. Só colocamos uma condição, não vale resposta múltipla. Conheça as nossas escolhas num episódio muito especial y bilingüe. Así terminamos cada episodio de nuestro podcast. Sin previo aviso, hacemos esta pregunta a todos los invitados. No es una respuesta fácil. Decidimos someternos nosotros mismos a esta pregunta, todo el equipo del Departamento de Marketing en Portugal y España. Elecciones más personales o profesionales, invitados posibles o imposibles, españoles o extranjeros, sin límites. Solo pusimos una condición, nada de respuestas múltiples. Descubre con nuestras elecciones en un episodio especial bilingüe. ¿Con quién te gustaría hacer un walking meeting? A Joana Vasconcelos é uma pessoa que eu admiro, como mulher de armas que é, e que, na minha opinião, concilia características muito fortes de criatividade e de capacidade de sonhar, com outras totalmente pragmáticas, de resiliência, empreendedorismo, e é sem dúvida uma businesswoman que consegue fazer aquilo que todos nós, no fundo, gostaríamos e queremos, que é tornar os nossos sonhos em realidade e fazê-los acontecer. Ela é de facto uma artista plástica inovadora e disruptiva, mas é também, e é aqui que eu focaria a nossa conversa, uma mulher que soube fazer crescer a sua marca, o seu nome, criar o seu próprio ateliê, onde atualmente trabalham dezenas de pessoas, e para mim são muito interessantes estas figuras que sonham em grande, agarram-se aos seus sonhos, mas também confiam nas suas capacidades e vendem as suas ideias a quem as pode tornar reais. Com a Joana Vasconcelos eu falaria sobretudo de resiliência e de capacidade de sonhar. Y digo a Seth Godin porque es ampliamente reconocido como uno de los pensadores más influyentes en el campo del marketing. Su trabajo ha tenido un impacto significativo en la historia del marketing y en cómo se entiende y se practica en la actualidad. De Seth Godin yo destacaría 3 características. La primera es la creatividad, porque creo que tiene una capacidad enorme de pensar siempre out of the box y me gusta mucho el espíritu crítico e innovador que tiene. También la tendencia a buscar siempre nuevos ángulos de viejos problemas, ¿no? Y luego la segunda característica es la formación y difusión de conocimiento, porque a lo largo de la carrera siempre ha sido un defensor de la educación, de la difusión del conocimiento en el campo del marketing. A través de sus blogs, de los libros, de conferencias y programas educativos ha compartido valiosos conocimientos y perspectivas sobre el marketing moderno. Y por último, la tercera característica es la consistencia, porque creo que realmente comunica de una forma súper consistente y coherente a lo largo de todos estos años, no solo a través de la edición regular de libros, pero sobre todo de su podcast y de su newsletter, que es una newsletter diaria y que obviamente la recomiendo muchísimo. Scott Jurek. Li recentemente um livro que se chama Born to Run, que aconselho a todos os desportistas e apaixonados pela corrida a ler, em que retrata a aventura e a descoberta de uma tribo remota nas montanhas do México que faziam supostamente as maiores ultramaratonas, e a qual o Scott foi um dos convidados. E depois de ler o livro senti curiosidade em conhecer um pouco mais sobre a sua história, e fiquei impressionado não só pela capacidade, resiliência e motivação constante para o Scott continuar nas suas ultramaratonas, como também o seu estilo de vida baseado em uma alimentação de plant-based. Me encantaría tener un walking meeting con Rafa Nadal. ¿Por qué? Rafa es un ejemplo, por muchas razones. Su profesionalidad, su compromiso, su pasión, su garra,
y sobre todo por su humildad. Está claro que es un grandísimo jugador de tenis y nos ha dado muchísimas tardes de alegría, muchos momentos de éxito, pero él ha sabido en todo momento dar ejemplo de humildad. En los buenos momentos, en los malos momentos, siempre admirando a sus compañeros y siempre respetando al contrario. Rafa, de verdad, eres un ídolo para todos los españoles y yo creo que sobre todo en estos momentos en los que después de 15 años tu carrera ya está en los últimos momentos, todavía tenemos que admirarte más. Muchas gracias por todo, Rafa. Tenho a sensação que eu sou Nick Cave desde sempre. Mas este ano fiquei absolutamente fascinada com o lado mais humano, mais real, mais criativo dele, no sentido do processo de criação, e parece que tudo em que toca é ouro. Através do livro Faith, Hope and Carnage, que me deixou absolutamente enamorada, um dos livros que mais mexeu comigo nos últimos anos, e adorava poder sentar-me ou poder passear com ele e ouvir em primeira mão todas as suas verdades cruas e sentimentos tão expressados de forma tão real, tão sentida. Me encantaría poder realizar un walking meeting con Amancio Ortega. El fundador del grupo Inditex apenas concede entrevistas, tiene una historia apasionante y repleta de éxitos. Una conversación con él estoy segura que sería una sobredosis de inspiración. A Terra é agora o nosso único acionista. Foi com esta frase brilhante que Ivone Chouinard, do criador e dono da marca Patagónia, anunciou a decisão de doar grande parte da empresa a uma ONG que se dedica à luta contra as alterações climáticas. A Patagónia é hoje uma marca global, valiosíssima, e foi criada por este senhor há 50 anos. Ele que é um alpinista e um ambientalista e que tem hoje mais de 80. Desde sempre o compromisso com a proteção do meio ambiente foi central na marca e foi muito consistente e muito rigoroso ao longo dos anos. O sucesso está à vista e hoje o propósito da marca, eu diria que é levado ao extremo com esta decisão inédita. Diz ele também que com isto espera criar uma nova forma de capitalismo. Eu acho que falaríamos de muita coisa na nossa Walking Meeting, mas sobretudo falaríamos de desapego e de coragem. He escogido a Alfred Hitchcock porque es mi director de cine favorito. Me parece un gran ejemplo de creatividad y de genialidad. Me gustaría saber cómo trabajaba, cómo era su proceso creativo, en quién se inspiraba, qué leía, cómo establecía y desarrollaba sus personajes y sus guiones, y también me gustaría saber cómo fue su incursión en el mundo de la publicidad durante los primeros años de su carrera. A mí me gustaría hacer una walking meeting con Oprah Winfrey, que puede parecer un poco el cliché, pero es a mí me representa el sueño americano, pero sin ser la persona que viene extranjera para Estados Unidos, porque ella nació ahí. Simplemente me encantaría conocer el esfuerzo que pasó y todo lo que tuvo que superar en su vida para crear un negocio tan prosperoso y ser considerada, es una de las mujeres más ricas del mundo, y tiene un programa que fue el programa más visto de entrevistas, el Oprah Winfrey Show. Pero nació de madre soltera, un sitio rural, fue abusada en pequeña, entonces me gustaría hablar un pouco mais com ele e saber como ha dado a volta. Daniel Kahneman é um psicólogo e economista israelense-americano, conhecido pelo seu trabalho sobre a psicologia do julgamento e tomada de decisão, bem como a economia comportamental. Em 2002 recebeu o Prémio Nobel da Ciência Económica e as suas descobertas empíricas prevalecem até aos dias de hoje na teoria económica moderna.
Muita gente o conhece por ter escrito o livro Think Fast and Slow, que pessoalmente é um dos meus favoritos sobre a temática e que resume grande parte da sua pesquisa e, como tal, tornou-se um best-seller. Com Daniel, eu gostaria de falar sobre os princípios da psicologia e em como estes influenciam as decisões de compra, adaptado, claro, aos dias de hoje, e sobre o conceito de nudge aplicado ao marketing. O conceito de nudge é popular na economia comportamental e envolve incentivar comportamentos desejados sem impor restrições. Sendo assim, eu gostaria de poder discutir com ele como é que estas abordagens podem ser aplicadas ao marketing para influenciar e incentivar escolhas e ações positivas do cliente. No início da minha carreira trabalhei na Turnê, que era uma produtora de espetáculos de referência em Portugal. Lembro-me que na altura dizíamos que era um emprego de sonho e era mesmo. Tive a sorte de acompanhar a organização de grandes concertos em Portugal e desde essa altura fiquei sempre apaixonado por esta área. Além disso, sou também grande fã de música. O Álvaro Covões e a sua empresa, entre outros, mudaram o panorama dos espetáculos musicais em Portugal. O Nós Alive é um bom exemplo. Por isso, gostava muito de poder fazer uma walking meeting com ele, para entender tudo o que está por trás desta experiência, do ponto de vista do cliente, de quem vai a um festival com esta envergadura, que cada dia é mais complexo e exigente. Não desista dos seus sonhos. Se existe alguém que entende de sonhos, essa pessoa é Walt Disney, pioneiro em transformá-los em realidade. Ele criou a possibilidade de entrarmos no mundo faz de conta e de experimentarmos na vida real as infinitas possibilidades existentes nos contos de fadas. Uma das suas grandes características foi nunca prestar ou dar atenção aos que não acreditavam nas suas ideias e seguir o seu instinto, sem que a opinião dos outros o influenciasse. Manter-se íntegro ao que acreditava, mesmo com todos à volta a criticarem, não era uma tarefa fácil na altura. A história de sucesso do Walt Disney envolve também muitos fracassos. No entanto, ele viveu, cresceu e construiu a sua vida de uma forma inspiradora. Ousado, visionário, sonhador e persistente é a forma mais simples de descrevê-lo. Não viveu o suficiente para concluir todos os seus objetivos. Faria uma walking meeting com Richard Branson. Falaríamos sobre a sua veia empreendedora, demonstrada desde a adolescência, e sobre a sua capacidade de trazer inovação disruptiva às áreas de negócio em que opera, que vão desde a música até à aviação espacial civil. Entre outras coisas, perguntar-lhe-ia também como é que o seu foco no serviço ao cliente e na valorização dos colaboradores tem contribuído para o processo de geração de ideias. Richard, o que mais tens no pipeline agora? Não é uma personalidade internacionalmente conhecida, mas é sem dúvida alguma uma personalidade para mim, que me marcou enquanto profissional e acima de tudo enquanto mulher. Gostava bastante de um dia poder caminhar ao seu lado para uma boa conversa. Fátima Aveiro, diretora-geral da tão conhecida marca Ilolá, na altura, e que deixasse cair a sua imagem de mulher forte, de dama de ferro, e que partilhasse comigo como foi vencer num mundo dominado predominantemente por homens. Sim, ela era a única mulher, no meio de tantos homens que ocupavam cargos de liderança, mas que conseguiu o respeito e a admiração de todos eles. Gostava que partilhasse, não só comigo, mas com tantas outras mulheres, quais foram as suas dores, como as conseguiu contornar, e que conselhos daria hoje a tantas mulheres que, embora digam que não, ainda muito lutam e tanto abdicam para alcançar os seus sonhos. Para mim ela foi, para mim ela é e vai continuar a ser sempre uma grande inspiração. Se pudesse trazer alguém do passado para os dias de hoje, gostaria de conversar com Fernando Pessoa. Não como escritor, mas como genial publicitário que foi e autor de diversas campanhas, como a primeira da Coca-Cola em Portugal, com o claim "Primeiro estranha-se, depois entranha-se". Teríamos Lisboa como cenário e começaríamos pelo Chiado, na Brasileira, e desceríamos até à Praça de Comércio para terminar no Martim da Arcada. Gostava de ter a sua opinião sobre marketing de conteúdos, keyword search, SEO e as fases da jornada de compra e os CTAs, e ainda sobre reach, engagement e leads, e a sua reação ao ChatGPT. Suspeito que me responderia que teria de criar um novo heterónimo.
Terminamos assim este episódio especial do podcast Walking Meeting. Agradecemos a preciosa colaboração de toda a equipa do Departamento de Marketing. Assim, pedimos-lhe que continue desse lado, ténis calçados e a caminhar connosco. Já sabe, todos os meses temos um convidado diferente, sem tema nem lugar fixo e apenas uma condição: alguns quilómetros a andar e a conversar com alguém que, como nós, tem paixão pelo marketing, pelas pessoas e pelos negócios que querem crescer. E já agora diga-nos, com quem gostaria de fazer uma walking meeting? Todos os meses temos um novo episódio. Siga-nos no LinkedIn do Departamento de Marketing Portugal, no Spotify ou no Apple Podcast.